Tarde, muita paz a todos. Eu estou meio rouquinho, porque estou descendo a ladeira, a gente está saindo de uma gripe, mas como eu estava dizendo para o Ronaldo ali, é só o corpo que está assim, a alma está feliz da vida. Na verdade, esse material que a gente está trazendo para nós conversarmos hoje num formato de seminário, porque nós o teremos em 2 tempos, ele foi o resultado de um estudo que realizamos pelo convite que a NEA fez, a NEA do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, fez em cima do módulo 1, que será o encontro da família espírita, que acontece no período momesco, no período do Carnaval de 2018. Então, esse material que a gente vai apresentar, eu até fiz questão de manter ali, olha, o ENEF 2018, porque é justamente dali que nós tiramos o material para conversarmos hoje. Como a Casa de Deolindo Amorim tem as suas especificidades, nós fizemos ligeiras modificações nesse trabalho, com vistas ao aprofundamento em algumas questões que a gente imagina que para o ICEB sejam muito pertinentes. Nós já começamos o trabalho mostrando essa imagem, que para quem olha num primeiro momento vai enxergar ali uma caveira, mas se nós observarmos atentamente, nós vamos identificar que são 2 moças. Isso aqui, o que seria um orifício, né, da parte da cavidade nasal, é, na verdade, a manga de uma das moças, porque ela está com as 2 mãos postas. E isso daqui que seria a dentição, na verdade, são copos. Essa parte de baixo aqui é uma mesa pequena, a outra mesa do lado e uma abóboda, fazendo uma abóboda de claridade, que dá-nos, então, a ideia, num primeiro momento, que isso aqui seria uma caveira, mas, na verdade, são 2 moças sentadas, uma de mãos postas e a outra selecionando uma taça, como se fosse uma taça de vinho ou uma taça de... Prefiro de suco de uva, né? Acho melhor. Para distribuir. E essa imagem, ela já acaba evocando de nós uma necessidade de observar com um pouco mais de profundidade, para que a gente depreenda o valor da imagem de acordo com aquilo que a imagem oferece. Tá? Aqui obviamente que é proposital para que fique parecendo também uma caveira, né? Mas, em verdade, assim não é. Bom, eu já citei isso aqui num outro trabalho que nós fizemos juntos, que era a ideia do professor, né, o astrofísico James Smith, onde ele estabelece uma proporção nossa, do nosso planeta em relação à nossa galáxia. Na aula passada, que nós estivemos aqui juntos, a gente trouxe essa abordagem, e ela é muito pertinente, porque ela nos faz perceber, dentro do contexto do cosmos, aonde nós estamos inseridos. Então, ele faz aquela proposição, para relembrar, né, que o sistema solar seria comparado a uma moeda de 20 centavos. Mas ele começa dizendo que o planeta Terra é do tamanho de uma hemácia. E uma hemácia varia de 5 a 7 microns, né? A micra é a milésima parte do milímetro, daí o nome microscópio. E ele faz uma explosão dessa ideia, dizendo que se nosso sistema solar seria uma moeda de 25 cents, ele era em inglês, equivale a uma moeda de 10 centavos nossa antiga, colocada em qualquer posição do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. Essa seria a proporção da nossa galáxia em relação ao nosso sistema, que recebe o nome da nossa estrela, que é o Sol. E nós estaríamos, então, dentro da hemácia. Quer dizer, e aí, Einstein, para confundir mais a nossa cabeça, ele disse que aquilo que a gente toma como universo, em torno aí de 200 bilhões de galáxias, é, na verdade, um universo, porque existem milhares de universos no universo. Porque a nossa percepção, através dos instrumentos que a gente utiliza, é que nos dá a dimensão daquilo que a gente, então, consegue aferir. E o nosso processo, a maneira por sobre a qual a gente faz a aferição é em cima de medidas, né? Antigamente, as medidas eram dadas por partes do corpo.
Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma expressão onde Jesus nos diz que nós não seríamos capazes de mudar a nossa estatura em um côvado. E a gente foi observar que um côvado, na verdade, é o que vai da ponta do dedo médio até o cotovelo, e tem uma variação entre 40 a 50 centímetros. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa que aumentasse o seu tamanho em 50 centímetros, né, de repente ficaria bem satisfeito, porque eu achei que um côvado era um negócio pequenininho, mas não é. E as medidas nossas, né, medida do polegar, uma polegada, o que seria hoje a gente tem uma convenção que trata do assunto de forma precisa, mas quem tem mãos grandes e pequenas, no passado isso era um problema, né? Porque o tamanho do polegar, uma polegada hoje a gente sabe que vale 2,54 centímetros. Mas na época não era assim, nós medíamos as coisas com o tamanho da mão das pessoas e isso tinha uma variedade muito grande, óbvio, e isso gerava também muita confusão. E o Sistema Internacional de Medidas resolveu trabalhar esse assunto e estabelecer um padrão, porque aquilo, então, no nosso processo de medição, que a gente começa a perceber que é dessa forma, existe uma relatividade no assunto. Até um determinado objeto que a gente mede, se a gente mede com uma fita métrica, ele tem um tamanho. Se a gente vai para o paquímetro, ele tem outro tamanho. Então, os níveis de precisão estão de acordo com os instrumentos que a gente utiliza para poder avaliar o tamanho, no caso aí, de um objeto. Isso cria uma relativização em relação àquilo que a gente se propõe a medir. Logo, a nossa forma de medida não é exatamente uma medida muito precisa, porque os instrumentos que a gente se utiliza é que vão determinar o grau de precisão. Na geometria plana, a gente aprende que um círculo é formado por infinitos segmentos de reta, né? A gente até brinca lá no trabalho que quando alguém entrega uma situação para a gente muito difícil, a gente diz que a pessoa entregou uma bola quadrada, né? Algo que é difícil da gente fazer rolar, né? Ah, fulano me entregou uma bola quadrada. E aí uma vez a gente produziu uma expressão assim, mas essa bola já não é mais quadrada, é um icosaedro, quer dizer, uma ferramenta com 20 lados. Falei, então maravilha, dá para rolar ela melhor, né? Quer dizer, e à medida que eu aumento a quantidade de lados, eu então transformo o que seria uma figura, um quadrado ali, eu vou aumentando esses segmentos de reta e eu formo então um círculo. Mas se nós observássemos de forma microscópica, né, considerando que a gente conseguiu formatar e construir esse objeto, ele teria infinitos segmentos de reta. Mas se eu olho à distância, eu já não enxergo mais os segmentos de reta, eu enxergo um círculo. Isso relativiza muitas coisas. Isso faz nos pensar que a nossa forma de ver o mundo é de acordo com a nossa maneira e o nosso instrumento. Isso é tão verdade que a física quântica traz para a gente esse conceito, né? Aliás, a palavra quântica na física, a física foi uma das primeiras ciências, eu vou pegar carona aqui em Malbataan, né? Como sendo a matemática a mãe de todas as outras ciências, né? Mas a física e os físicos que eram filósofos da antiguidade, que estudavam os fenômenos da natureza, eles se utilizavam da matemática para estabelecer ordens e grandezas. E a partir daí a gente então conseguia tangibilizar e ancorar nos nossos processos cognitivos, que a gente precisa medir para avaliar. A física de 7ª série a gente aprende, né? Se eu desenho um segmento de reta aqui e pergunto se esse segmento de reta ele é grande ou ele é pequeno, a gente não seria capaz de responder se eu desenho um segundo menor e pergunto assim, bom, esse primeiro segmento de reta, ele é grande ou é pequeno? E a resposta seria, em relação ao primeiro, ele é maior. Então, as grandezas dependem de um referencial. Mas para coisas muito pequenas, que é o caso da física quântica, a gente vai ver ali na definição, né, de quantum, que é o menor valor que certas grandezas físicas podem apresentar. É como se eu fosse dividindo, até a própria palavra átomo, que vem do grego átomos, que significa sem divisão, na verdade é extremamente divisível. O que acontece é que, de alguns tempos para cá, nós conseguimos instrumentos para avaliar partes muito pequenas. São exemplos de grandezas quantizadas, a energia e o momento angular de um elétron em um átomo. São
situações onde nós produzimos aferição em valores muito pequenos, em quantum. Daí o nome física quântica. E a física quântica trabalha para a gente alguns conceitos, porque quando eu toco nessa garrafa, eu toco em tudo menos na garrafa. Aliás, na aula inaugural do ICEB, o nosso professor doutor Sérgio Felipe falou um pouco sobre isso, né? Se nós fôssemos capazes de tocar de fato nesse objeto, ele traria para nós uma série de agregações ou desagregações moleculares muito significativas. Então, na verdade, eu não estou tocando na garrafa. Eu estou interagindo com esse equipamento material que, através da minha neuropercepção, eu registro como sendo uma garrafa com água, porque ela tem um volume, ela tem uma temperatura. Essa aqui a Maria Amélia trouxe, está fresquinha, água com bolinha, que eu chamo, água com gás. Então, a nossa forma de ver o mundo, ela está muito relacionada à maneira por sobre a qual a gente consegue depreender através dos nossos sentidos. E aí a gente até trouxe essa figura, né, para tangibilizar um pouco mais. Qual seria a cor do Sol? Quando a gente olha para o Sol, a gente enxerga ele meio amarelo, alaranjado, né? Mas ele é tudo menos amarelo e alaranjado. A folha de uma árvore é tudo menos verde. Na verdade, quando a gente olha para aquela parede ali, que é esverdeada, o pigmento formado pela tinta absorve vários comprimentos de onda e reflete aquele que a gente registra como sendo verde. Então, notem que as nossas percepções, elas são muito associadas aos nossos sentidos. Então, o Sol, ele estaria mais ou menos aqui. Olha, ele está mais ou menos nessa faixa aqui, olha. E o que significa isso? Ele preenche uma frequência de cores, o Sol emite uma frequência de cores que está mais para o verde do que propriamente para o laranja. E é curioso, porque até em casa, a gente conversando sobre esse assunto, a Regina falou, mas os designers, eles tomam o vermelho como sendo uma cor quente. Mas, na verdade, não é. O azul e o violeta produzem muito mais frequências do que o vermelho. Mas nós atribuímos o vermelho como sendo uma cor quente. Mas a frequência que o vermelho emite é uma frequência menor do que a frequência que o azul emite. Então, isso significa dizer que a gente ancora percepções que não são as verdadeiras. Elas estão de acordo com aquilo que a gente constrói em cima da realidade. Então, a realidade, segundo a física quântica, é aquilo que a gente consegue depreender, que é diferente do real. O real é o fato em si. A minha realidade é a minha condição socioeconômica, sociocultural, é todo um conjunto de valores que eu amealhei ao longo da vida que me fazem perceber aquele objeto dessa ou daquela maneira, né? Quem não lembra de Fleming, quando descobriu a penicilina, porque, na verdade, o ar é cheio de fungos, ele deixou uma cultura de bactérias ali no laboratório dele durante algum tempo, e aquilo mofou. E aquele mofo, ele produziu uma substância, né, que em latim é penicitum notatum, que daí que veio a expressão penicilina. Quando ele entrou no laboratório e viu aquilo mofado, se fosse eu ia jogar fora. Ele não, ele foi investigar. E aí, quando ele investigou, ele já havia trabalhado na Primeira Guerra Mundial, cuidando dos soldados que voltavam dos seus campos de batalha com ferimentos muito graves, né? E as pessoas pensavam azeite quente, danificava mais o tecido do que qualquer outra coisa. Ele, então, foi o homem que, de fato, descobriu. Eu gosto muito dessa palavra, como a palavra revelar. Revelar é pôr luz. Descobrir é tirar o que está coberto. Então, ele, na verdade, ali existe. O que a ciência faz é descobrir fenômenos da natureza que o tempo inteiro estão conosco. Mas as nossas percepções, elas criam camadas, véus. Vocês compreendem? Quer dizer, a forma como a gente vê o mundo não é a forma como, de fato, o mundo é. Como se nós estivéssemos numa grande Matrix, né? Eu gosto muito daquele filme Matrix porque ele traz um pouco dessa metáfora. Então, a nossa realidade é uma realidade espiritual.
No corpo de carne, ela fica muito obliterada. Até na oportunidade passada, nós trouxemos uma questão do Livro dos Espíritos para tangibilizar esse assunto. É a questão 22A do Livro dos Espíritos. Na 22, Kardec cita algumas propriedades da matéria, e aí na 22A, Kardec então pergunta, né? Porque na resposta da 22, os Espíritos dizem, olha, a matéria se apresenta em estados que ainda não podeis compreender. E na 22A ele pergunta assim, tá bom, então que definição podeis dar da matéria? E num livro de 4 partes, onde a terceira e a quarta parte do livro é onde Kardec trata das leis morais, a resposta para essa primeira parte, que é onde Kardec classifica no Livro dos Espíritos, né, das causas primárias, é uma resposta muito profunda. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, ao mesmo tempo, este exerce sua ação. Quer dizer, são as coisas materiais que, de alguma maneira, no nosso processo de interação, elas acabam, de alguma forma, obliterando a construção do que é real, porque é o que a gente depreende é a realidade. Emmanuel tem uma metáfora maravilhosa a esse respeito. Ele diz que a verdade é como se fosse um grande espelho que Deus jogou por sobre a face da terra e aí ele bateu, ele se espatifou em milhares de pedaços. E cada um pegou um fragmento daquele espelho e viu refletida ali a sua verdade. Então, a realidade do mundo é aquilo que a gente consegue depreender. E o real é aquilo que de fato é. Eu vou citar uma situação que aconteceu com a gente há pouco tempo. Nós estávamos lá no Mednesp, no Rio Centro, né, cobrindo as atividades do audiovisual do Mednesp. O professor César Reis esteve lá conosco, né, falou do nosso Jorge Andréia muito bem, foi muito emocionante. E, bom, numa das salas, porque estávamos num papel assim de colaborar, né, de contribuir com a coordenação do audiovisual, lá junto com a Regina, foi uma equipe, né? Numa das salas que nós entramos, o Frutuoso estava fazendo a explanação dele. E eu entrei na sala para conversar com um dos técnicos para tratar de um assunto que era pertinente à nossa dinâmica audiovisual. E aí, de repente, o Frutuoso parou de fazer a palestra e chamou a atenção de uma pessoa que estava falando em voz alta. E eu tomei para mim, porque naquele momento, todas as 600 pessoas que estavam na sala, elas pararam de olhar para o Frutuoso e voltaram os olhos do que seria para mim. E aí eu fiquei extremamente constrangido, porque eu estava trabalhando, e o Frutuoso ainda me chamou a atenção na frente de todo mundo. Quando a Regina foi editar o vídeo, ela disse assim, Marcelo, não foi para você que ele chamou a atenção. Ele chamou a atenção de uma moça, porque na edição eu ouvi, ele não registrou no masculino, foi no feminino, era uma menina, e você, quando olhou, talvez pela dicção ou pela nossa necessidade de achar que a coisa tudo é com a gente, que inclusive é até uma forma de egoísmo, né? Tudo a gente acha que é com a gente. Então, eu saí da sala ali achando que ele tinha chamado a minha atenção, mas, na verdade, ele não chamou a minha atenção. Então, o que eu construí de realidade foi completamente diferente, distante do que de fato aconteceu. Só a Regina que me lembrou na hora da edição, porque ficou gravado, que ela voltou o take lá, e aí percebeu que ele estava chamando a atenção de uma menina, mas eu confesso a vocês que eu guardei aquele lixo mental durante algumas horas na minha cabeça. Depois o trabalho fez a gente acabar esquecendo, e mais tarde a Regina me lembrou, olha, aquilo que você percebeu como realidade não foi o que de fato aconteceu. Então a vida é cheia dessas questões. Às vezes nós tomamos as coisas para nós como se aquilo fosse para a gente, mas na verdade não é. Alguém está aborrecido. O Divaldo conta, né, que ele estava andando ali pelas ruas da Mansão do Caminho e, de repente, ele cruza com uma senhora que há 40 anos ele a cumprimentava. Ele estava passando por uma situação muito difícil, estava num processo reflexivo. E a pessoa deu conta dele, falou, escute, você não me viu aqui, não me cumprimentou? E ele, então, deu uma grande lição para ela e depois dizendo na palestra para todos nós, né? Nesse instante, eu precisava do teu bom dia. Eu realmente não lhe vi. Mas será que não seria o caso de você, identificando que eu não a vi, no lugar de tomar como uma ofensa, fosse me chamar e me desejar um bom dia? Então, às vezes, nós somos muito assim, né? A pessoa nem me viu.
Ah, eu tenho 1 metro, no meu caso, né, eu tenho 1,80 m, não é possível que a pessoa não está me vendo. Possa ser, que às vezes a gente vê, mas não enxerga, né? Porque são coisas distintas. Nós estamos tão presos no nosso mundo, no nosso conceito de realidade, da forma como a vida se apresenta para nós, que a gente esquece de observar as coisas. É como os clichês que, as mais das vezes, nós pedimos para os médiuns na reunião mediúnica. Ah, pensa numa flor, pensa na lua. Mas se a pessoa não se permite olhar para uma flor e não olhar para a lua, ela não tem aquele clichê mental. Então, ela não pode evocar da mente algo que ela não tem habitualidade em construir. Quer dizer, com isso, o processo, o conceito de realidade fica muito multifacetado. Porque uma mesma situação percebida por duas pessoas, cada uma delas depreende do seu jeito. Depreende à sua maneira. Isso não vai de encontro, isso vai ao encontro de tudo aquilo que a própria física quântica trabalha com a gente. Porque o que a gente vê não é o real, é a nossa realidade, e a realidade é individual. Cada ser humano depreende as coisas de acordo com o seu mundo íntimo. Chico Xavier diz assim para nós, né? Os nossos pensamentos e vontade são a chave dos nossos atos e atitudes. É a nossa casa mental que determina quem de fato somos. Nem é aquilo que fazemos, a gente vai observar aqui, olha. Então, como é que vemos o mundo? Nós o construímos de acordo com a nossa própria realidade. A forma como vemos o mundo. Formamos o nosso mundo interior a partir de como o percebemos, em função de como lidamos com as nossas próprias percepções. É um processo de auto-investigação. Será que, de fato, aquilo que eu estou percebendo desse jeito é realmente desse jeito? É uma análise. É a 919 de Santo Agostinho. Só que a gente coloca o assunto de uma forma tão igrejeira, né, que vem de egrégia e reunião de fiéis, que nós automatizamos um processo, aquilo vira um clichê, e a gente esquece de depreender a profundidade do ensinamento. No final do dia, a pessoa ficou aborrecida comigo, mas o que será que eu fiz para que a pessoa ficasse aborrecida comigo? Então, nós trazemos muito mais para nós a percepção das coisas do que propriamente entregando para os outros. Essa é uma das grandes belezas do Espiritismo, porque ela coloca a alma como sendo o artífice do seu próprio futuro. Então, não dá para botar na conta de ninguém. Ah, mas ela me irritou, ele me irritou. Então é como se fosse um controle remoto do meu comportamento, do meu emocional, que eu entrego na mão das pessoas, ela aperta um botão e agora eu fico irritado. Ela aperta outro botão, agora eu fico contente. E na verdade não é assim. A responsabilidade das nossas próprias atitudes como um processo de ação e reação circunscrita a um fato, ela está muito mais relacionada à forma como depreendemos aquele fato, às nossas percepções. Há no livro Boa Nova uma passagem de Jesus muito significativa, onde os discípulos estavam tramitando por um caminho, né? E tinha um cão morto em putrefação. E ele exalava odores muito ruins. E os discípulos, nossa. Jesus passa, olha e diz assim, que belos dentes tinha esse cão. É a forma como a gente vê as coisas, né? E às vezes é aquela brincadeira que nós fazemos, né? O copo está meio cheio ou está meio vazio. Tudo depende da maneira como nós observamos as questões. Isso está intrinsecamente associado à realidade que construímos. Então, quando falamos sobre algum assunto, aquilo não é o real. Aquilo é a nossa realidade, é a forma como conseguimos depreender o tema. O discernimento de si próprio é o que determina a consciência. Isso é uma das proposições que a própria física quântica traz para nós. Esse discernimento de si é essa análise da 919 de Santo Agostinho. Então, ela é uma realidade quântica.
Aquela observação que Santo Agostinho promove para a gente é uma realidade quântica, né? Então, segundo a física quântica, o cérebro age como resposta, formando nossos padrões de comportamento. Era aquela primeira imagem que a gente colocou lá no início. Quando a gente olha num primeiro plano, aquela imagem parece uma caveira. Eu vou voltar aqui para ela, olha. Essa daqui, olha. Quando a gente olha num primeiro momento, parece uma caveira, mas, na verdade, se observarmos com atenção, são duas moças, essa que está de mãos postas, a roupa que ela está usando forma o que seria ali a cavidade, né, nasal. Esses copos aqui é como se fossem os dentes, aqui é uma mesa formando o queixo, isso aqui é uma abóboda, né, a luz. E essa estrutura dessa imagem aqui, vista num primeiro momento, faz a gente enxergar uma caveira. E por que a gente enxerga uma caveira? Porque nós temos uma programação neuroperceptiva. E através dessa programação, a gente então constrói aquilo segundo os nossos arcabouços emocionais. O que a gente precisa fazer, e hoje no século XXI, a turma do coaching faz muito isso, né? É uma reprogramação neuroperceptiva. Porque nós criamos uma habitualidade em lidar com coisas e pessoas de uma maneira automática. E é quando nós raciocinamos de forma automática, a gente não consegue ampliar a nossa realidade, quiçá o que é real. Ficamos muito distantes do que é real. Se o que é real já é difícil para nós, imagina através de clichês mentais que a gente estabelece. Aí realmente fica muito, muito difícil, porque a gente se distancia. Daí Jesus ter dito, né, não julgueis para não serem julgados, porque nós não temos valores para, de fato, perceber o que aquilo representa. É a nossa acanhada percepção do mundo. Então, voltando, o cérebro age como resposta. Aquela imagem, num primeiro momento, sugere para a gente uma caveira, mas não é, formando nossos padrões de comportamento. Reforçamos nossa identidade através de padrões de comportamento que construímos na relação com os outros. Nós formamos esse conjunto chamado realidade. E cada ser humano tem a sua realidade. E nós, então, percebendo o mesmo objeto, cada um tem uma valoração que está relacionada ao seu mundo íntimo. Segundo a psicanálise de Freud, a gente resolveu trazer algumas questões relacionadas a esse assunto. Quando olhamos para nós, isso aqui é muito sério. Isso daqui é muito sério. Quando olhamos para nós mesmos, escamoteamos nossos defeitos, negando a nossa realidade. Porque, de um modo geral, e essa pergunta nós fizemos para o Haroldo, né, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, foi um conjunto de entrevistas, de perguntas e respostas, e pegando carona nas Olimpíadas, né, que foi em 2015, nós perguntamos para o Haroldo assim, por que determinadas pessoas que, por exemplo, passam por um acidente, por uma situação muito grave, às vezes perdem um membro, perde a facilidade de locomoção, e a abstração feita já essa dificuldade, além de possuí-la, essas pessoas ainda se tornam atletas. Elas constroem um processo de superação extremo. E aí eu perguntei para o Haroldo, se muitos de nós conseguimos nos movimentar assim, por que a gente ainda não dá cabo, Haroldo, dos nossos defeitos? E aí o Haroldo me deu uma resposta muito profunda, né, que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse, sabe o que acontece, Shoa? Isso está registrado no YouTube. É que, de uma maneira geral, a gente põe etiqueta no defeito. Põe etiqueta. Não ser vaidoso é ruim. Ser caridoso é bom. Ser malevolente é ruim. Ser benevolente é bom. E aí, quando surge um sentimento dentro de mim, então, por exemplo, agora, vocês estão me ouvindo, aí, de repente, eu sinto um halo de vaidade. Eu não posso esconder a vaidade dentro de mim, eu tenho que reconhecê-la
Aliás, é o que a gente trabalha no mundo corporativo, né? Nós só conseguimos resolver problemas que conhecemos. Então, para resolver um problema, numa reunião de trabalho, nós precisamos falar sobre ele. O ponto de atenção aqui é outro. Você gasta 1/4 do tempo falando sobre o problema e 3/4 partes do tempo, nós gastamos 1/4 do tempo. 1/4 do tempo nós gastamos discutindo o problema para conhecê-lo, e 3/4 partes do tempo resolvendo o problema uma vez que nós o identificamos. Essa é a questão. Isso serve para o nosso mundo íntimo. Então a criatura se trabalha dizendo, não, eu realmente sou vaidoso. Quando a gente conversa com o Divaldo, ou quem teve a oportunidade de privar da companhia com o Chico, mas você é tão humilde, as pessoas negam. Não, que isso? É porque aquilo não é uma falsa modéstia, aquilo é uma estratégia. É uma estratégia de comportamento. É se perceber com oportunidades e, de fato, trabalhar essas oportunidades. Então, eu preciso me identificar como alguém vaidoso, eu preciso me identificar, se for o caso, como alguém rude, como alguém prepotente. Preciso entender esses valores dentro de mim para poder trabalhá-los. Mas se eu escamoteio esses valores, se eu na verdade, eu crio um processo onde eu projeto uma imagem que eu não sou, isso cria uma frustração enorme dentro de mim. Por isso que anotamos aqui, olha, retiramos da consciência o que é difícil de suportar em nós. Então é uma negação da realidade. Não, eu não sou desse jeito. Na minha adolescência, eu escutava muitas pessoas dizerem no movimento espírita assim, e é espírita, hein? Como se espírita fosse sinônimo de santidade. Na palavra santo separado por Deus, e não é. Quer dizer, a definição de espírita dada por Kardec reconhece-se o verdadeiro espírita. Então, por que tem o falso? Ser espírita não é nenhum adjetivo, é um substantivo aí, então. Eu sou espírita, não quer dizer nada. Como é que você se movimenta como espírita? De forma verdadeira ou de forma falsa? Isso está muito descrito no Livro dos Médiuns, no item 28 do capítulo 3º, onde o Livro dos Médiuns trata do método, onde ele fala dos espíritos, dos espiritais imperfeitos. Dos espíritas imperfeitos. Então, retiramos da nossa consciência o que é difícil de suportar em nós. A gente nega a nossa própria realidade. Não, isso eu não posso ter. Mas a definição de espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, é um processo. E pelos esforços que faz, ou que emprega, dependendo da tradução, por domar as suas inclinações mais. Esse esforço ingente, o esforço é o quê? É um processo de eu reconhecer aquela oportunidade dentro de mim e eu trabalhá-la no meu cotidiano. Mas se eu crio um mecanismo de fuga, eu escondo aquilo. E o inconsciente trabalha essas questões. Eu vou fazer dieta. Depois do Ano Novo, né? Todo mundo, eu vou come Natal e Ano Novo. Aí quando vira o calendário, agora eu vou fazer a dieta. E aí a pessoa não faz a dieta. E passa 1 ano, 2, 3, 5, 10, o próprio inconsciente diz, o que há, meu amigo? Você está mentindo para você mesmo. E nós escamoteamos com isso a nossa própria realidade. É a tal da amnésia moral. Quantas pessoas não sofrem por um acidente de carro e essas pessoas promovem lesões nas outras de maneira permanente para o resto da vida? Aí aquele que participou do acidente, às vezes, ele tem uma amnésia, ele não lembra do acidente, ele não lembra do que aconteceu. É o cérebro construindo mecanismos para que a pessoa escamoteie a sua própria responsabilidade no processo. Isso quem diz não sou eu. É a psicanálise. É a criatura negando a si mesma, né? Quando a gente observa no Evangelho o movimento de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, imagina, o governador do planeta Terra diz assim para Pedro, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro aceitou isso? Não, Senhor, que é isso? Que os outros o façam, eu não. Eu vou te negar? De jeito nenhum. Mas Jesus tinha uma visão, e o tem, né, por toda a eternidade, ampliada de nós mesmos. Ele já sabia que aquilo ia acontecer, que Pedro ia negar. Mas o que Pedro faz? No lugar de pensar assim, é Jesus falando, né?
deve ser isso mesmo. Ele não constrói esse movimento. Ele diz assim, não, Senhor. Ele nega a sua realidade. Aqui que é o ponto. Ele nega a sua realidade. Ele não faz esse exame. Eu acho que eu ainda estou numa condição que, de fato, quando isso ocorrer, eu posso negar. Esse autoexame. Ele simplesmente refuta parte do seu próprio traço de caráter, porque é um processo. E Jesus sabia disso. Tanto assim, eu sabia que no fenômeno da transfiguração, que Pedro fica, maravilhado, permita, Senhor, construamos aqui um templo de adoração. Aí Jesus dá a exortação, Pedro, tu és pedra, sobre ti construirei a minha igreja, a minha egrege, a minha reunião de fiéis. Mas haverá um tempo em que o homem construirá um templo dentro do seu próprio coração. Porque aí é Jesus nos dizendo, numa realidade quântica, que o valor que nós damos às coisas não está circunscrito a paredes. A edificação é moral. Bom, aqui do livro Ser Consciente, nós trouxemos 2 fragmentos que só eles seriam suficientes para a gente aplicar todo o seminário, tá? Todo ele. Joana de Ângeles nos diz assim: o excesso de pudor, a exigência de pureza, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos vigentes no ser profundo. Só isso aqui já dava o seminário. Quantas são as pessoas que se posicionam como fiscais da vida dos outros? Quando Pedro fala de Joaquim, Pedro fala muito mais de Pedro do que propriamente de Joaquim, porque nós nos identificamos nos decessos alheios. Então a criatura, ela reprime esse excesso, esse desejo sexual, ela então reprime, e porque esconde, que guarda nos escaninhos profundos da alma, bota no porão de si mesmo, ela então explode nesse excesso de pudor. Eu disse isso algumas vezes em alguns lugares, e é um objeto de muita reflexão. Na minha adolescência, eu privei da companhia de meninas e de rapazes, e é óbvio, era jovem, e muitas meninas de 16, 17, 18, 19 anos tinham produzido a sua iniciação sexual. E aqui eu não estou fazendo apologia ao sexo antes do casamento, não é nada disso. É que algumas moças que ainda eram virgens tinham comportamentos muito mais promíscuos do que as outras que tinham iniciação sexual. Viam um rapaz e desnudavam o rapaz todo. E o contrário também era verdade. Quer dizer, a casa mental estava poluída. E a pessoa, então, fazendo um processo de repressão, algumas, começavam a apontar esse ou aquele comportamento como se nós fôssemos juízes da vida alheia. Porque, em verdade, projetávamos no comportamento do outro as nossas próprias ansiedades. E se esse texto já é um pouco difícil de digerir, esse outro é mais ainda. Não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradoras dos seus conflitos. Isso aqui é muito forte. Quer dizer, a pessoa assume uma posição, ela tem um comportamento que até pode ser classificado por nós como um comportamento nobre, mas ela tem questões internas muito profundas. Então é a pessoa que vai à casa espírita
Segunda-feira tem sopa, ela está lá na sopa. Na terça-feira tem mediúnica, ela está na mediúnica. Na quarta tem desobsessão, ela está na desobsessão. Na quinta tem ESD, ela está no ESD. Na sexta tem reunião pública, ela está na reunião pública. No sábado tem evangelização, ela está na evangelização. No domingo ela vai ao centro para arrumar tudo, porque na segunda-feira começa tudo de novo. E a família ela deixa para o lado. É uma fuga. É um processo de fuga. Mas se você observar o comportamento da pessoa no centro, é um comportamento exemplar. Mas é um processo de fuga. E quem diz não sou eu não, tá? É Joana de Ângeles. Não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais. Olha como isso é complexo. Se refugiam em ideais. Sim. Por isso a necessidade do autoexame. É inconsciente. A pessoa não faz num mecanismo de vigília. Ela faz de forma inconsciente. Especialmente de modo, né? De modo especial. Especialmente nas doutrinas religiosas. A pessoa está trabalhando, ela está na atividade, mas ela está escamoteando a sua própria realidade. Não tem nenhum problema em trabalhar em atividades, sobretudo as que visam um feedback, uma ajuda, um amparo ao próximo. Aliás, essa é a nossa razão de ser no planeta Terra. É que vivamos na horizontalidade das relações, dando-nos as mãos uns aos outros, num processo de laço, num mecanismo de integração, numa horizontalidade, porque estamos todos numa mesma faixa de percepções, então isso nos torna horizontais nesse processo, mas cada um de nós constrói a verticalização em relação a Deus a partir dos movimentos horizontais que nos propomos na vida. Então, fazer um trabalho no bem é muito importante, é necessário e é imprescindível. É o bem que nos transforma. Nós nos forjamos na servidão. É ali que a gente se forja. A questão aqui é outra. A questão aqui é usar esses mecanismos como uma bengala psicológica para fugirmos de nós mesmos, escamoteando a nossa própria realidade. Então a criatura projeta uma imagem que não é a dela. Aliás, a palavra personalidade traz muito isso, né? Que vem do grego persona, que significa máscara. Então nós projetamos uma máscara. Não projetamos quem realmente somos. E aí a Joana de Ângeles traz essa observação para a gente, que ela é muito profunda mesmo. Ela nos dá uma visão muito completa, num curto parágrafo, das nossas necessidades de análise. Será que aquilo que eu estou fazendo realmente é com vistas ao meu aperfeiçoamento? É como nós aqui agora na ICEB, na casa de Deolinda Amorim. Eu fiz um seminário para os jovens lá no Seja Barra e disse assim para eles: quem vem à casa espírita achar que aqui está bombando e é como se fosse um clube, entendeu errado. Descascou a banana, jogou a banana fora e comeu a casca. Aqui não é um clube. Isso aqui não é um passatempo. Eu posso me divertir? Posso. Até devo. Num processo de alegria, sobretudo para a juventude. Eu só não posso confundir as coisas. Porque a reunião numa casa espírita ela tem um propósito. É um propósito de evangelizar. Com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento. Então a gente não pode perder o target dessas coisas. Quando a gente vem para cá, para o ICEB, para a casa de Deolinda Amorim, não é para transformar esse espaço aqui num palco, num palanque, onde nós projetamos o nosso ego. Não, não, não. É para que a gente estude, à luz da doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, os elementos para a reconstrução da nossa cognição moral, vou chamar dessa forma. Para que a gente faça uma reconstrução neural. Para que nós, então, na proposta aqui do trabalho da tarde de hoje, né, reconstruamos a nossa realidade. Nós somos um ser imortal, nós somos Wolverines. Nós não morremos. O que vai embora é o corpo, é o burrinho.
que a gente se utiliza dele e depois a gente devolve. Ao pó retornarás. Mas é o corpo. Porque a alma é a imagem e semelhança de Deus, numa relação antropomórfica, isto é, sem forma humana. Essa é a nossa realidade. O que é o espírito? Pergunta Kardec no livro dos Espíritos. Se não me engano, está na questão 23. O princípio inteligente do universo. A realidade intrínseca do espírito não conhecemos. Mas essa é a nossa realidade, a de não absorvermos a totalidade da realidade. Porque a forma como construímos o mundo está de acordo com aquilo que percebemos. E muitos de nós, etiquetamos o defeito. Ah, não, ser vaidoso não, ser vaidoso é muito ruim. Eu não sou vaidoso não. Porque é ruim, a gente aprendeu que esses defeitos são ruins, então a gente cria um processo, um mecanismo de escamotear aquilo. E aí sabe o que acontece? Nós vivemos uma realidade falsa. É o Facebook, 14 milhões de desempregados, 14 milhões de brasileiros desempregados e todo mundo sai bonito na foto do Facebook. Todo mundo sai bonito. É bonito. Todo mundo sai. É que não dá para sentir o cheiro do perfume na foto, né? Se fosse, quase exalava um perfume. Todo mundo sai direitinho no Facebook. Não tem uma foto de Instagram que a pessoa sai derrubada. E sorrindo. E a Organização Mundial de Saúde nos diz que até 2020 nós teremos quase 70% de seres humanos com problemas de depressão. Quando o Haroldo foi para a Suíça a primeira vez, que ele chegou lá, ele disse assim, nossa, mas isso aqui é o nosso lar, baixou aqui, né? Não tem sujeira nas calçadas, não tem mendigo, não tem nada. Nossa, olha, é tudo arborizado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Isso aqui é o nosso lar aqui, né? E aí a pessoa que recepcionou o Haroldo disse assim, você não engana, porque aqui suicida 1 por semana. Mas quando a gente olha a coisa numa camada superficial, a gente acha que está tudo bem, que é maravilhoso, que é bonito, que é belo. Quando nós lemos a biografia de Fabiano de Cristo, eu vou dizer a vocês que eu fiquei assim, até pedi uma dedicatória para o professor César Reis, né, do material que a gente usou, e aí a gente pôde perceber a sensibilidade do professor e a majestade da vida daquele homem com uma erisipela enorme na perna, sentindo dores horrendas, e exalava alegria. Quem olhasse de longe, mas só a criatura e Deus tinha noção completa do esforço ingente que ele fazia para se tornar uma pessoa melhor. Ele não estava preocupado com o que as outras pessoas iriam pensar dele. Olha. Não estava preocupado. É Inácio de Antioquia, né? Era outro. Alquebrado. Quando Jesus faz aquele movimento, porque os discípulos faziam, né, um movimento de abre alas, você fica imaginando no passado, todo mundo querendo ser curado por Jesus. Aquela multidão enorme, e os discípulos fazendo uma espécie de abre alas, para que Jesus pudesse passar, né? E aí Jesus se aproveita daquele momento, deixai que venha minhas criancinhas, bota uma criança no colo e diz assim, em verdade, quem não se fizer como um deste, mas como um deste era aquele mesmo, era Inácio de Antioquia. Depois que Jesus, então, é crucificado, que João, o evangelista, vai morar com Maria, fica imaginando que casa é essa, né? Ele lembra daquela criança que contava ali uns 4 anos, já agora, depois de um tempo, com 8 para 9 anos de idade. E identifica, depois de muito correr,
que era uma criança sem pai nem mãe, andava pelas ruas, e ele órfão, então, ele passa a conviver com João e com Maria. E Inácio de Antioquia, ele é capturado. Ele é capturado. E ele chega ali no calabouço e refletindo, diz assim, nossa, eu vou dar a minha vida em holocausto. Está descrito no livro Ante os Tempos Novos, e Divaldo também já narrou algumas vezes. Quando, então, Inácio de Antioquia é colocado na arena para ser devorado pelos leões, ele fecha os olhos e fica aguardando a sua patada, constrito ali. E aquele vozerio enorme, pessoas gritando, algumas outras cantando hosanas ao Senhor. E 3/4 partes daquele público assistindo aquela cena de devastação horrenda. Porque eram seres humanos sendo devorados vivos por feras da Dalmácia, que ficavam dias sem se alimentar. E os soldados salpicavam sangues de animais nas pessoas, nos cristãos primitivos, para instigar o apetite daquelas feras. E Inácio de Antioquia fica ali, constrito, esperando a sua patada. Mas a patada não chega. Ele, de olhos fechados, percebe o som do ambiente e identifica que o vozerio se abaixa. Ele abre os olhos, observa aquela cena de devastação onde todos os cristãos primitivos, colocados naquela arena para serem devorados, ele é o único que não recebe a mordida, a patada de um leão daqueles que foram colocados na arena. Ele então se ajoelha, põe as mãos para o céu como 2 antenas transceptoras e diz assim, Senhor, queria tanto dar a minha vida em holocausto. Por que não eu, Senhor? Por que não eu? Todos os outros cristãos foram devorados nessa arena, mas eu não. E aí ele escuta uma voz das alturas. Ah, Inácio, por mim, tu não morrerás. Morrer por mim, para ti, é muito pouco. Por mim, Inácio, tu viverás. E ele não entende. É colocado de volta no calabouço, 2, 3 dias depois ele é liberto, e ali começa a saga de Inácio de Antioquia. Sabe por quê? Porque quando ele volta para a casa do caminho, os cristãos primitivos acharam que ele havia abjurado, havia negado Jesus. E aí, como houvera negado Jesus, ele foi liberto. E aquela fofoca entre os cristãos primitivos, fazendo crer que Inácio de Antioquia havia negado Jesus. Agora aqui é o ponto. Ele nunca se defendeu. Ele nunca se defendeu. Mas por quê? Porque essa não era a realidade de Inácio de Antioquia. Ele construiu outra realidade. Por isso que Joana nos diz, não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais. Então nós estamos numa instituição, a instituição formada por seres humanos apresenta problemas, o que é muito natural. Ah, agora eu não vou ficar mais aqui não. Agora eu me aborreci, agora eu vou para outro lugar. Porque encontra a mesma coisa. Isso mesmo, encontra a mesma coisa. Porque o problema não está no problema, é na forma como eu administro o problema em mim. Porque problema todo lugar tem. Aí a pessoa muda, vai para um outro lugar. Ela não trabalha dentro dela, porque ela serve não a um ideal. Por isso que não dissemos que somos kardecistas.
Somos espíritas. Introdução do livro dos Espíritos. Para designar palavras novas, são necessários termos novos, né? Para conceitos novos. Eu preciso de outras palavras. Por isso que não nos utilizamos do conceito de karma, de dharma. Podemos usar a palavra sem problema nenhum, mas tem um conceito agregado ali que não traduz ipsis verbis aquilo que o Espiritismo nos ensina. Nós seguimos um corpo de doutrina, nós não seguimos pessoas, porque as pessoas são falíveis. E aí nós dissemos assim, nossa, eu me decepcionei com você. Sabe por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Porque as tornamos excepcionais. Só que ninguém é excepcional. Só Jesus foi e é excepcional. Está na questão 113 do Livro dos Espíritos e no clássico, que é a questão 625. Qual o ser mais perfeito, advérbio de intensidade, qual o ser mais perfeito que Deus entregou ao mundo, nos deu para o homem, para lhe servir de guia e de modelo. E é curioso, a abstração feita ao comentário de Kardec nessa questão é a menor resposta do livro. Jesus. Ele é o nosso modelo e é o nosso guia. É por ele que buscamos o mais próximo do real, construindo a nossa realidade. Quando eu completei 17 anos, que eu fui para a escola de Marinha, um pai espiritual para mim, o Leão Pereira, foi durante muitos anos presidente de um centro espírita em Santa Cruz, chama-se Luz e Caridade. Fica na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz. O Leão, ele me deu um livro, um opúsculozinho, Conduta Espírita. E lá no Conduta Espírita ele fez uma dedicatória para mim e escreveu assim, que esse livro represente para você o norte verdadeiro. E eu, na minha arrogância dos 16 para os 17 anos de idade, pensei, um homem especializado em hidráulica de aeronaves. Foi especialista da aeronáutica, foi para a reserva, conhecia muito bem hidráulica de aviação. Portanto, falava do que entendia. E eu, na minha arrogância, disse assim, mas como é norte verdadeiro, existe norte falso? Aí, quando eu cheguei na Marinha, eu descobri que existe. Eu descobri que a bússola não aponta para o norte. A bússola aponta para o norte magnético. Aí sabe o que a gente tem que fazer? Pegar uma carta náutica, identificar a posição onde a gente está no planeta, realizar o que a gente chama de compensação angular, e a partir da posição que a bússola nos dá, que é uma referência, nós encontrarmos o norte verdadeiro. O norte relativo é o da bússola. O norte verdadeiro é o exercício dessa compensação angular. Pois muito bem, o que o mundo nos dá é a relativização desse norte. O que Jesus nos oferece é essa compensação angular. Para que o norte seja verdadeiro. Porque se nós dependermos única e exclusivamente das nossas percepções da composição da realidade, a gente cria um campo multifacetado e acaba se perdendo. E aí Jesus trouxe o legado de Jesus é o amor. Ele dividiu a história da humanidade. Antes de Jesus, éramos e pensávamos de um jeito. Depois de Jesus Cristo, a humanidade passou a pensar de outro. Completamente diferente. Vamos continuar aí com a nossa segunda parte. A ideia é que a gente faça um desdobramento, obtendo alguns elementos da codificação, e depois a gente deixa um espaço aí para perguntas e respostas, para a gente fazer uma interação sobre o assunto. Então, bom, nós resolvemos tirar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, onde Jesus, nas bem-aventuranças, trata, né, dos bem-aventurados como sendo os pobres de espírito. No item 11 do Evangelho,
alguns desdobramentos que contribuem positivamente com as reflexões que a gente buscou trazer. Sem a humildade, apenas vos adornais, é um adorno, né? De virtudes que não possuís. Eu vou fazer um salto para o slide seguinte, para a gente então buscar conceituar a questão da humildade. A humildade ela é caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia, simplicidade. Eu gosto muito da palavra simplicidade, porque Leonardo da Vinci construiu uma definição de simplicidade que a Apple depois se apropriou algumas vezes nas suas campanhas. Leonardo da Vinci costumava nos dizer que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. É quando não sobra nada, nem falta nada. Isso é a simplicidade. E ser simples é altamente complexo. Olha que paradoxo, né? Porque, as mais das vezes, a gente transmite as coisas com complexidade. Eu gosto muito da palavra perispírito para explicar isso, né? Porque nas reuniões públicas das casas espíritas, não é o caso do ICEB, mas muitos de nós visitamos a casa pela primeira vez e a pessoa não tem nenhuma relação com o espiritismo. E aí, então, o palestrante cita algumas palavras que são palavras específicas do nosso vocabulário. Essa questão do vocabulário ela é tão interessante, tão importante, que se nós observarmos, né, a gente mencionou no primeiro bloco, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, fala da questão da nomenclatura. Para designar coisas novas são necessários termos novos. E se observarmos também no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte do Livro dos Médiuns tem 4 capítulos, onde Kardec traz o que ele chamou de noções preliminares. São os 4 capítulos que representam o alicerce por sobre o qual os outros 32 capítulos da segunda parte se dão. E nesses 32 capítulos, o 32º capítulo da obra trata de vocabulário. Então é sinal que é importante. Porque às vezes a gente usa um nome para explicar uma coisa, mas na verdade aquele nome ele tem um resultado ou ele empresta um significado diferenciado. Eu gosto muito daquele livrinho que eu estudei na faculdade, de Lages e Guimarães, Algoritmos e Estruturas de Dados. E no livrinho ele tinha uma expressão assim: vendem-se frangos abatidos. O que é um frango abatido? É um frango morto ou é um frango deprimido? Né? Então, se a gente não usa uma palavra de forma assertiva, o texto fica, então, não denotativo, mas conotativo. Cada um de nós dá o colorido da sua interpretação. E isso cria uma confusão enorme, porque como nós, cada ser humano, cada um de nós, foi o que a gente viu no primeiro bloco, constrói a sua realidade a partir de suas percepções, eu posso ter num mesmo texto N interpretações do mesmo texto, porque cada ser humano aplica o seu grau de interpretação, ou seja, a visibilidade de sua própria realidade em cima daquele texto. Sabendo disso, Joana de Ângeles, na sua série psicológica, resolve colocar palavras que não sofreram viciação pelo uso. Aí a gente é obrigado a olhar um dicionário de etimologia, um Roais, um Caldas-Aulete, pode ser até um Borck de Holanda mesmo, o famoso Aurélio, para a gente pegar a definição da palavra. Porque a gente empresta um resultado em cima de um determinado vício de linguagem. A palavra coitado, por exemplo, que a gente diz, coitado, coitadinho, e tem as variações dele, que é o tadinho, né? Pois é, mas a palavra é substantivo derivado de coito, que remete à relação sexual. E a gente usa a palavra para exprimir uma valoração que não é bem a adequada. É um vício de linguagem. As entidades venerandas, sabendo disso, elas então observam o ponto na sua origem. Até muito, como a Joana de Ângeles, né, teve uma de suas existências no México, então a gente pode observar que algumas palavras que são pouco utilizadas na língua portuguesa, né, como o verbo olvidar, né, que em espanhol a gente pronuncia o V como B, né, olvidar.
Então, não ouvides de tuas responsabilidades, isto é, não esqueça. E são palavras que a gente não usa muito, não fazem parte do nosso vocabulário usual, e então a gente precisa da fonte. A humildade aqui é uma delas. A humildade, eu gosto muito dessa definição, ela é caracterizada pela consciência das próprias limitações. É tudo aquilo que a gente já mencionou no bloco anterior. É a criatura, na 919 de Santo Agostinho, fazendo um autoexame. É que virou clichê falar de reforma íntima. Tudo quanto é lugar que a gente vai, fala de reforma íntima, mas é esse trabalho ingente da criatura perceber essa dicotomia entre o que ela diz e aquilo que ela efetivamente faz. A Peregrina da Paz, né, tem um livro, 12 Passos rumo à Paz Interior, e num dos passos ela cita: viva em conformidade com aquilo que você acredita. Isto é, viva em coerência. Então, a humildade, quando a gente vai no Evangelho, olha, sem a humildade, isto é, sem o reconhecimento das próprias limitações, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Então, a gente projeta uma imagem porque não tem humildade. Quem achar que humildade é subserviência, está enganado. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se fosse no século XXI, seria assim: eu sou o cara, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não hesitou em nenhum momento. Porque aquilo fazia parte da realidade da qual Jesus se nos apresentava. Então a gente precisa ficar muito esperto em relação a esse assunto. Construir humildade é construir a valoração de si próprio. É entender aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode. Aliás, a maturidade trabalha muito essas questões, né? Existem determinadas coisas que a gente até pode fazer, mas não deve. E outras que a gente até deve fazer, mas não pode. Esse entendimento é um enorme discernimento que a gente constrói através do conhecimento. E aí o Evangelho nos diz: põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo. Olha o Evangelho nos trazendo a necessidade do conceito de realidade. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. São as pessoas que projetam o ego. É a doutrina, é o orgulho. Eu tinha um amigo, né, o Pedro Rosa de Andrade, lá também de Santa Cruz, ele falava assim: a pessoa está com orgulho ferido. Ele dizia assim: que bom, né? Porque orgulho a gente tem que ferir, tem que matar, tem que acabar com ele, né? Porque não é um sentimento que a gente deva construir e alimentar dentro de nós. É esse lado sombra de Jung. E nós precisamos prestar atenção no nosso lado sombra. Porque senão a gente constrói uma imagem de bonzinho, mas, segundo o Evangelho, não nos caracterizamos pela humildade. Sem a humildade, quer dizer, os valores, as nossas atitudes, elas precisam estar associadas a esse movimento de humildade, que é o reconhecimento das próprias limitações. Quando a gente reconhece as próprias limitações, a gente também reconhece as próprias possibilidades. Mas é preciso um olhar para si mesmo, sem necessariamente aquele movimento de etiquetar o comportamento. Não, isso aqui é vaidade, isso aqui eu não posso ter. É Pedro negando Jesus. Não, mestre, eu vou te negar 3 vezes? De jeito nenhum. E na nossa vida de relação a gente faz um pouco isso. Se aquilo é ruim, eu não posso manifestar algo que é ruim. Só que aquilo está dentro de mim e eu preciso trabalhar. Logo, eu preciso consertar um problema, entendendo qual é o problema. Tá certo? Aqui no capítulo 8, em Bem-aventurados os que têm puro o coração, no item 3, de novo, a pureza do coração é inseparável da simplicidade. Vamos lembrar da Vince. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então, para ser simples, precisa ser muito sofisticado. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e, é uma conjunção aditiva, então é um binômio, e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Então, nas nossas relações, se nós
buscarmos entender se estamos sendo assertivos ou não, basta percebamos em nós se aquele movimento, se aquela atitude é uma exacerbação do orgulho, ou se de fato nós realizamos a atividade com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento. Isso parece um paradoxo, num primeiro momento se assemelha a um paradoxo, mas não é. É a frase de Joana de Ângeles. Quantos de nós nos movimentamos nas situações, mas na verdade estamos escamoteando os nossos desejos enfreados. Então eu crio um protótipo de uma pessoa boa. E todo mundo acha que eu sou uma criatura maravilhosa. Mas vai perguntar para minha mãe, ela tem a real noção de como eu sou. Vai perguntar para minha esposa Regina, ela sabe como eu sou. Então, nós vendemos uma imagem para a sociedade que não necessariamente é aquilo que intrinsecamente somos. E isso, gente, é muito grave. É muito grave porque nós nos movimentamos no mundo e essa movimentação que a gente faz constrói uma relação que a gente passa a acreditar no personagem que a gente vive. Mas o personagem que vivemos não é aquilo que somos. No livro Voltei, Frederico Figner, que assina com o pseudônimo de Irmão Jacó, na segunda terça parte do livro, tem um diálogo com o vampiro, né? É o texto. E ali era um companheiro que ele, nas reuniões de desobsessão, conversava com o companheiro, dialogava, porque incitava um outro, né, alcoólico a fazer uso de bebida para que ele sorvesse aquelas vibrações, daí a ideia do vampirismo. Mais de 30 anos de reunião de desobsessão, Frederico Figner, agora desencarnado, tinha Ornelas do seu lado, que era o seu mentor espiritual, e ele vê o espírito incitando o outro a fazer uso de bebida alcoólica. Quando ele desencarna, é um ponto de atenção. Ele é recebido por Bittencourt Sampaio, por Bezerra de Menezes, pela sua própria filha. Todo mundo parecia um vagalume, brilhando. E ele olha para o seu corpo espiritual e o percebe opaco, sem luz nenhuma, e fica muito constrangido. Já nessa terceira, quarta parte do livro, quando Ornelas o convida a dialogar com o espírito, ele Frederico Figner, né, irmão Jacó, diz assim: mas, meu irmão, não se predispõe você a abandonar esse companheiro que por si só já está tão fustigado é um termo nordestino, ele já está por ele mesmo, já tão comprometido. E aí o espírito percebe, lembra de Figner e diz assim: mas e você, nem depois de morto, desiste de apoquentar os outros? Aí ele diz para o companheiro assim: não desisto não, porque sou seu amigo e gostaria de conduzi-lo das trevas para a luz. O espírito olha ele de cima e embaixo, como duas mulheres, né, numa festa de casamento, deixa eu ver se o sapato combina com a bolsa. O espírito olha ele de cima e embaixo e diz assim: luz, não vejo luz nenhuma em você, grande pretensão me dar aquilo que não possui. Eu já tinha ido embora. Mas aí ele estava com Ornelas lá, diz o livro que ele bota a destra no ombro, a mão direita no ombro de Figner, para tipo, vai que dá, né? Ele, é verdade, eu de fato estou buscando me melhorar, né? Bom, então você se assemelha a um médico que dá soluções de felicidade, receitas de saúde aos outros, da qual você também não é capaz de cumprir. Mas eu na vida tive uma situação onde eu busquei me melhorar, eu busquei meu aperfeiçoamento, dizia Ornelas. Ele, bom, eu depois das reuniões mediúnicas, eu o acompanhava até a sua casa. E lá você era tirano, manda-chuva, autoritário. E saiba que não reconheço em você nenhuma autoridade moral. Ora, não venha me falar de bondade, porque você está muito longe de ser bom. Figner certamente se desnudou para nós quando, pela pena de Chico Xavier, escreveu essa obra, Voltei. Que a nossa realidade, ele voltou para a erraticidade, para o mundo espiritual. E ali nós nos revelamos tal como somos. O corpo físico, ele tem essa habilidade de fazer com que nós escamoteemos a nossa realidade. Mas uma vez, no mundo espiritual, a gente não consegue fazer isso.
Isso é muito grave. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Isso é de uma... Aqui é onde entra o auto-amor. Aqui é onde entra, de novo, a 919 de Santo Agostinho, numa proposição quântica da vida. Porque o Estevão Camolese, quando eu era adolescente, ele fez um seminário em São Paulo e ele dizia o seguinte: se eu peço a você $1 milhão emprestado e você não tem como me emprestar, você me empresta? Se a pessoa não tem $1 milhão, não tem como me emprestar. Ele estava em São Paulo, fez uma brincadeira. Você aí na ponta, aquela sua casa na praia em Santos, tem como você me emprestar a chave da sua casa para eu passar o final de semana ali perto da praia? Se eu não tenho a casa, eu não tenho como emprestar a chave. E aí ele concluiu: pois bem, assim somos na vida, a gente só dá o que tem. Ué. Como é que eu vou dar paciência às pessoas se eu não construir paciência dentro de mim? Amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, muitos de nós nos submetemos a sacrifícios completamente desnecessários, em nome de um amor. Vocês vejam que essas questões elas são muito profundas, elas não são triviais. Nós nos movimentamos e a gente fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira de novo, envolvido num monte de trabalho. Mas esse trabalho que a gente realiza, ele está servindo para acender a luz em nós, para que nós ascendamos em relação a Deus. Nas relações pessoais, no intervalo a gente estava conversando aqui, né, do ENEF, de algumas questões que às vezes acontecem. Como é que a gente lida com as questões interpessoais? A gente se incomoda com elas? A gente briga com as pessoas? Como é que é a nossa relação de trabalho? Porque nós podemos realizar uma atividade na casa espírita que a atividade corre maravilhosa. Agora, os seres humanos nela envolvidos, todo mundo destruído emocionalmente. A atividade acontece. Agora, as relações de fraternidade é dar ao outro como a nós mesmos. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral. Olha, caridade moral, porque existem outros níveis. A caridade é um nível. Existem níveis de caridade. Quem acha que caridade é dar coisas para as outras pessoas, então nos mundos celestes os espíritos não fazem caridade uns com os outros, porque o mundo celeste não tem pobreza e, no entanto, a caridade existe ali. Quer dizer, é uma outra relação. Por isso que a gente sublinhou, caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, porque não é uma relação material, não é puxar a mão do bolso e dar dinheiro, né? Materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer, porque dar coisas a gente consegue fazer com alguma facilidade. Agora, dar de nós mesmos, o que é dar-se em caridade moral? É quando alguém fala um impropério para a gente e a gente consegue ficar calado. Isso é uma espécie de caridade moral. Quando alguém fustiga a gente e nós, então, buscamos não reagir, que é uma atitude animal, e sim agir. Por-se em silêncio, não falar nada, muitas das vezes, é dizer muito. É como a música, ela é feita de silêncio e som. As nossas atitudes também. Isso é um movimento de caridade. Por isso, no Evangelho, no item 9, está escrito que é a mais difícil de se exercer, porque, de um modo geral, a gente projeta o ego. De um modo geral, a gente projeta a nossa realidade. Não, isso eu não aceito, eu quero que seja dessa maneira. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices para o vosso adiantamento moral e espiritual. Isso aqui está altamente associado a 22A do Livro dos Espíritos, né? Quando, então, no Dia das Mães, a gente compra qualquer perfume para dar para a mãe, porque nós queremos coisificar o amor. A gente coisifica o sentimento. Acha que o sentimento se manifesta através de presentes, no lugar de dar-se, de fazer-se presente, a gente dá um presente, dá uma coisa material. Nada contra o bem material nesse mecanismo de meio, mas não é a finalidade. A finalidade é o sentimento. E a gente, às vezes, coisifica.
transforma o sentimento naquela necessidade de comprar qualquer chocolate, qualquer perfume, qualquer coisa, porque o comércio diz que a gente tem que dar coisas. E aí a gente materializa o amor. Por isso que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao nosso, né? Aqui na expressão, segunda do plural, ao vosso adiantamento moral e espiritual. Porque é um binômio. E a gente precisa ficar muito atento, porque a gente acaba vivendo uma vida que não é a vida verdadeira. Nós depreendemos uma outra realidade. Nós não somos criaturas materiais numa experiência espiritual. Nós somos criaturas espirituais num corpo de carne. Então, tudo aquilo que a gente faz deve ter uma noção exata de que o objetivo é espiritual, o objetivo é moral. Então, quando surge uma situação difícil, a pergunta é: o que Deus está querendo me ensinar com isso? Porque o que Ele quer é que a gente aprenda, não que a gente sofra. Isso daí é muito importante refletir. Essa questão 22A a gente já trouxe, que é a definição da... Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e por sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Porque a visita num corpo de carne, ela nos dá, na bênção do esquecimento, a revelação de nós mesmos no cotidiano. Se nós quisermos saber quem fomos e existências transadas, aliás, a tese não é minha, é de Jesus, pelas obras vos reconhecereis. Quais são os nossos pendores, as nossas inclinações, o nosso mundo íntimo, os escaninhos profundos da nossa alma? Como a gente lida com essas questões? Porque quando a menina se separa do rapaz, ela quer sair para comer pizza com qualquer pessoa em qualquer lugar, menos ficar sozinha consigo mesma. Quer dizer, a pessoa não se gosta, não se curte, ela precisa de outros, ela precisa de alimentos, são bengalas psicológicas, fugindo dessa necessidade do autoexame. É um momento onde a criatura fica consigo mesma. Então ela é plena consigo mesma. Quando ela consegue ser plena, quando ela constrói de forma endógena, de dentro para fora, o sentimento, ela é capaz de distribuir para os outros. Quando a gente não constrói dentro de nós, a gente busca de fora aquilo que de fato falta dentro. Mas a construção é um processo endógeno e não exógeno, de fora para dentro. Ela vem da alma, brota dos escaninhos profundos do nosso ser. E esse trabalho a gente precisa se permitir ter. Se permitir ter. De novo, é a 919 de Santo Agostinho. Mas a gente lê, virou clichê e a gente passa batido. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. É pelas obras vos reconhecereis. É a questão de movimento. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Isso aqui é muito, muito bonito, muito sério e muito profundo. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou, que são os outros sentimentos. Esse movimento de fé, de acreditar. E é curioso, porque depois de 19 séculos, a gente trabalhou isso aqui em outros temas, né? É a primeira vez na história da humanidade que Kardec traz a seguinte proposição: a fé, a nossa fé, a fé genuína, a fé espírita, é aquela que enfrenta, em todas as épocas da humanidade, as proposições com vistas ao esclarecimento da realidade que é espiritual. Então, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É a primeira vez em 19 séculos que alguém pega um artigo litúrgico, que é a fé, e coloca no campo racional, porque antes nós colocávamos no campo emocional. E no campo emocional, na Idade Média, nós matávamos por amor a Deus.
por mais paradoxal que isso possa ser. A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Esse movimento de caridade amplo, ele começa com a caridade em cima de nós mesmos, em cima da reconstrução do nosso mundo íntimo. Como é que eu vejo as coisas, as pessoas? Como é que eu me vejo? Se eu me nego o tempo inteiro, se eu me saboto o tempo inteiro, eu vou sabotar as pessoas e as coisas à minha volta. Porque essa é a maneira como eu me vejo. Então eu crio um nível de irritabilidade em relação a mim mesmo, que aí eu passo para as outras pessoas, e a tese não é minha, é de João Evangelista. Pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Então, como é que está o nosso coração? Porque nós verbalizamos o nosso mundo íntimo. Isso está no item 2. Aqui a gente queria trazer um fragmento do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro maravilhoso, recomendo a leitura, de Leon Denis. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, né? Desencarnou cego, pena de ganso, tinta, molha a ponta da pena na tinta, escreve, acabou a tinta. Molha na pena, escreve, acabou a tinta. Não tinha computador na época dele, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Desencarnou cego, inclusive a lamparina ali queimando querosene para formar a luz artificial para que ele pudesse construir obras que as mais das vezes na comunidade espírita a gente pouco lê. E ele, falando sobre a vontade, ele diz que a vontade é a maior potência da alma. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a questão é, mas quem te fortalece? O que te fortalece? E ele diz assim, a vontade é a maior de todas as potências. A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao imã, poder de atração. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Olha, tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre corpos fluídicos, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações. Prepará-lo para mais alto grau de existência. Tudo isso é a vontade. Essa potência. O princípio de evolução não está na matéria. Isso aqui eu achei fantástico, gente. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade. Olha. Cuja ação tanto se estende à ordem do invisível das coisas, como à ordem visível e material. Então a vontade permeia todos os campos. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Olha isso. Leon Denis. A vontade, aí ele fala da vontade divina. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Isso aqui já é um seminário. Só para a gente falar sobre isso aqui. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Chico Xavier, seus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes. São as forças de atração e repulsão na escola da vida. Pensamento de Chico Xavier. Nós somos o nosso mundo íntimo. Nós não somos exatamente nem aquilo que fazemos, porque aquilo que fazemos não compõe a nossa realidade de fato. Pode compor, na análise de Joana de Ângeles, uma projeção de ego, porque eu estou escamoteando as minhas atitudes que eu as considero ruins e eu boto para debaixo do tapete e eu vendo uma imagem para os outros e para mim mesmo, que é uma imagem que eu construí. Porque quando eu observo para mim mesmo, eu identifico valores que a sociedade me diz que são ruins, então eu vou esconder. Não há trabalho dentro de mim.
O que importa, então, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira constante. É uma questão de firmeza de propósito, noção de continuidade. Aliás, existe um parágrafo, se eu não me engano, está no 2º ou 3º parágrafo do item 8, da introdução, da parte 8ª da introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec nos diz assim: a seriedade de um estudo está na continuidade a que se lhe é dada. É isso aqui, olha, exercer de maneira constante, em vista de alcançar um desígnio, conforme o direito ao direito e à justiça. É o nosso propósito de existência. 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Fazer com que o espírito chegue à perfeição. Então a gente não vem para cá para trocar de carro, a gente não vem para cá para fazer 2, 3 faculdades, a gente não veio para cá. Todas essas questões são atividades meio. As podemos realizar. O problema não está nas coisas, está na utilidade, no foco que a gente dá para as coisas. Quando eu tenho bens, que esses bens eu os utilizo para o meu soerguimento moral, ali eu estou os utilizando de forma positiva. Mas quando eu inverto o bit de paridade e eu faço das coisas materiais a minha realização de vida, ali é um ponto de atenção. Porque nós não somos criaturas materiais. Nada contra. No livro O Céu e o Inferno, Kardec faz a citação de espíritos felizes, né? Ele cria várias categorias lá, e uma das categorias que Kardec põe é a dos espíritos felizes. Ele tem um depoimento lá de uma condessa, acho lindo aquilo, Condessa Paula. Ele abre o depoimento da mulher dizendo que ela era bela, rica, era uma condessa, porque a gente fica às vezes com a impressão de que para ser bom tem que ser miserável. A humildade, ele é tão humilde. Não, ele é pobre. Pobreza é condição socioeconômica, humildade é virtude, é outra coisa. Eu conheço pessoas muito pobres e que são extremamente arrogantes. E outras que vivem numa condição socioeconômica favorável, seja lá o que isso signifique, e, no entanto, se movimentam de maneira simples, de maneira dócil, a forma de falar, o jeito de tratar os conflitos, as situações difíceis. São criaturas ponderadas, e Deus proporcionou a elas o que nas Forças Armadas a gente chamava de aptidão para o mando, né? Tem gente que, se você colocar aquela pessoa numa posição de mando na sociedade, numa posição que a gente chamava antigamente de chefia, aquilo é um trator na contramão, porque ela vai promover um desastre em relação às pessoas. Hoje, no século XXI, a gente trabalha o conceito de liderança servidora, mas no passado tinha o conceito do chefe, né? E era curioso, porque o chefe do passado era aquele que contratava pessoas com habilidades que ele achava que a pessoa não as possuía mais do que ele, então contratava profissionais medíocres, isto é, na média, para quando alguma coisa der errado, ele tem quem botar a culpa. Sabe aquela brincadeira? Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser? Então, esse era o chefe do passado. Ele botava a culpa nos funcionários, porque ele reunia um conjunto de incompetentes para poder ele botar a culpa nas pessoas. O gestor moderno do século XXI é aquele que trabalha profissionais que reúne competências que ele não possui, para que ele possa brilhar. Olha que curioso. Então ele trabalha, porque a gestão moderna é a arte de administrar talentos. Então o talento não é dele, mas ele administra o talento. E aí aquele talento, aquela virtuose que é do outro, na dinâmica do trabalho faz com que ele cresça. Mas então ele valoriza o outro. É um processo diferente do passado. Os chefes do passado eram assim. Ele reunia profissionais que não necessariamente visitavam questões que ele achava que possuísse, para ter em quem botar a culpa. O gestor do século XXI é o gestor que colabora. É o labor com. Ele chega junto, como a gente costuma dizer. Nós possuímos por eles, e eles por nós, uma relação de respeito, de admiração, uma certa
um certo conforto psicológico em cima daquela liderança. Porque o objetivo é o objetivo do time, da qual aquelas pessoas fazem parte. Então, virou um organismo vivo. Mas, quando nós nos movimentamos de forma estéril, como diz aqui Leon Denis, nós projetamos o ego nas nossas realizações. Eu vou pedir licença a vocês, como a gente está no mês de julho, né? No período de junho, julho, período de Júlio César, época das colheitas, né? Que depois do calendário gregoriano, Júlio César instituiu o mês de junho e o mês de julho como época das colheitas, e sobretudo nos dias de hoje, onde a gente tem assim a necessidade de colher, né? Como nós precisamos de alimento nas suas mais variadas formas. Nós nos lembramos de uma música de Luiz Gonzaga que vem ao encontro dessas reflexões. Luiz Gonzaga nos diz assim: quando olhei a terra ardendo, igual à fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por quê? Por que tamanha judiação? Eu perguntei, por quê? Por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação? Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Depois eu disse adeus, Rosinha, a amada de Luiz Gonzaga. Adeus, Rosinha. Guarda, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje, longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, para mim voltar para o meu sertão. Quando o verde dos teus olhos, Rosinha, o verde dos teus olhos, quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Quando a gente releu, né, o poema, nós ficamos nos imaginando que essas águas de Luiz Gonzaga, a necessidade da chuva, né, num sertão árido, poderia ser representada por nós como sendo a esperança de novos dias, né? Como eu gostaria que chovesse tanto, chovessem oportunidades. A chama ardendo, na fala de Luiz Gonzaga, a gente pode depreender como sendo as vicissitudes da vida. Porque a chama arde numa terra árida, cuja esperança é a chuva, que vem exatamente do alto, como uma bênção. E esse campo verdejante nos olhos da Rosinha, que o nosso querido Luiz Gonzaga nos traz, a gente pode dizer que seria essa oportunidade bendita que Deus nos oferece para recomeçar. Porque a vida é um ciclo. E nós somos formados pela dor e pela delícia de quem realmente somos. Para nós encerrarmos, eu gostaria de deixar 2 pensamentos. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. E por último, uma exortação de Jesus. O reino dos céus está dentro de nós. Muita paz. Então, depois da asa branca, vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa. Luiz, por favor. Bom, Marcelo, foi muito interessante a tua explanação. Eu
ousaria de acrescentar quando ele diz: vós sois deuses. E o Sócrates, dentro do contexto da tua explanação, ele dizia, na sabedoria do Delfo, conhece a ti mesmo. Então, primeiro, dentro do contexto, no final, eu queria que você comentasse se cabe o problema do assistencialismo e da promoção social, que é alguma coisa de usual dentro do movimento espírita e que vale a pena, que em termos de Instituto de Cultura Espírita, se explanar sobre isso. Outra coisa que eu queria lembrar é a diferença entre o juízo de realidade e o juízo de valor. Quer dizer, a avaliação em termos de juízo de realidade, você pode até colocar. Agora, quando Jesus coloca não julgueis para não ser julgado, juízo de valor, a gente não tem ainda competência para ir nesse aspecto do juízo de valor. Essa pergunta eu acho que seria melhormente respondida pelo professor César Reis, né? Porque a gente não tem muito lastro. Eu costumo brincar lá na companhia e eu digo que não existe faculdade de experiência, né? Experiência ou você tem ou você não tem. Simples assim, né? Não existe MBA de experiência. E a experiência ela é o resultado do nosso comportamento, da nossa interação na vida. Existem pessoas de 50, 60, 70, 80 anos que têm pouca experiência, têm muita vida. Porque a experiência é a nossa capacidade de depreender aquele fato e trabalhar dentro da gente. E eu, pelos meus 44 anos de idade, não tenho muita experiência nesse sentido. Mas trabalhávamos lá no Centro Espírita Luz e Caridade com assistência e promoção social. E o que a gente percebe, né, muito fortemente, é que é muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome. Então, quando a gente visita um determinado local que bota o carro numa rua preocupada, a gente fica pensando no carro, mas a cada 3 minutos morre um ser humano no planeta de fome. Então, a caridade ela se apresenta em níveis, é verdade, mas em nome da necessidade de construir no outro a autorrealização, nós não poderíamos, essa é a nossa forma de ver, tá? Violentar corações no sentido de, não, você agora precisa da vara de pescar, agora você faça o seu. É verdade que a assistência e promoção social, e é um binômio, assistência e promoção social, ela começa pela assistência. Francisco de Assis, numa passagem muito interessante, com 2 pessoas que o visitaram e disseram assim, olha, aqui naquele terreno baldio ali, nós identificamos 2 assassinos, e eles estão muito próximos de nós. O que a gente faz? E aí, então, Francisco de Assis diz assim, você pega 1 ou 2 pães e leva para eles. Só isso? Só isso. E aí eu fico imaginando o climão que não foi, né, as pessoas ali distribuindo os pães e ninguém falando nada, e os marginais comendo, e eles fizeram isso algumas vezes. E aí foram buscar Francisco de Assis de novo, escute, olha, a gente já está fazendo já isso durante algum tempo. Ele disse, bom, se você encontrar uma abordagem, encontrar uma brecha, pergunta assim para eles, tem como você roubar sem matar? Dá para fazer isso? E só depois, muito depois, fale de Jesus. Porque a gente, às vezes, na ânsia de fazer prosélito, nós esquecemos que no ato de dar, a gente precisa doar, sabe? Então, é aquela pessoa que distribui a bolsa de alimento, nossa, eu não aguento mais. Ela dá coisas, mas não dá de si. Essa situação é bem complexa, mas ela deve ser examinada em várias perspectivas. Então, aqueles que saem do Brasil, como o Wagner Moura, que esteve aqui entre nós, e que viaja para a África para cavar poço artesiano para pessoas que passam 2, 3 dias sem ter o que beber, e dá arroz com feijão, dá escovação de dente para crianças cheias de cáries, situações terríveis. Aquelas necessidades são necessidades básicas. E só depois, muito depois, fale de Jesus. Até porque
nós falamos de Jesus pelas nossas atitudes. Questão 982 do Livro dos Espíritos. Será necessário professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Sorte aí é condição. Parte 2ª do Livro dos Espíritos. Sorte das crianças depois da morte. Quer dizer, como é que elas ficam? Em que condição chegam na erraticidade? E a resposta dos Espíritos: só o bem assegura a sorte futura. E o bem é sempre o bem, seja lá qual for a bandeira que a gente estabeleça. Então, no lugar de imprimirmos bandeiras de religião num processo de doação, a gente precisa imprimir a nossa doação nesse processo. E aí, se a gente está dando peixe ou a vara de pescar nessa proposição, isso se torna irrelevante, porque o que a gente, na verdade, desenvolve é uma relação com o próximo, é uma preocupação com o outro. Porque se eu acho que não dar coisas é o mote de ação, as pessoas morrem de fome, como o Dr. Bezerra de Menezes muito nos asseverou, né? Quem muito discute a caridade perde o timing. A necessidade, ela é premente. Então, a gente primeiro dá o prato de comida a quem morre de fome. Depois, nesse processo, a gente cuida do outro nas suas mais variadas perspectivas. Porque senão a gente, não, isso aqui é assistencialismo. E não existe nada contra o assistencialismo, na nossa forma de ver. Ele não pode ser único, mas ele precisa existir. Porque existem pessoas que morrem de fome. É muito fácil falar de assistencialismo quando a gente tem abastecida a nossa residência com alimento. Mas aquele que tem 2, 3 dias de fome e que encontra numa instituição alento, ele, aí junto com o alento físico, vem um alento moral. Porque a gente abraça, a gente sorri, a gente convive com o outro, nós chamamos de amigo e de irmão. No Luz e Caridade, quando nós terminávamos o sopão, quem limpava as panelas eram os trabalhadores. Isto é, a gente não fazia, não, isso aqui eu estou aqui para te servir, você é a pessoa que vai servida, não. Você lava junto comigo, você prepara junto comigo, era muito legal, porque os ditos assistidos chegavam 6 horas da manhã na instituição e faziam a sopa que eles iam comer junto com a gente. Agora, ninguém pedia para que esse assistido trouxesse alimento para preparar a comida que eles mesmos iam comer. Mas no movimento de união, todo mundo trocava, todo mundo fazia, todo mundo comia, todo mundo lavava. E no final, a sopa não era uma relação assim, eu estou fazendo para o assistido. Não. Nós estamos fazendo para nós mesmos. E aí, nesse aspecto, tentando responder a sua segunda pergunta, o que a gente buscou trazer com o sentido de realidade é que o nosso compromisso não é com pessoas. O nosso compromisso é com a gente. O nosso mundo íntimo, ele é construído a partir daquilo que cada um de nós elege como sendo primordial para a sua vida. Essa que era a ideia. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho de pobreza e humildade. Mamãe frequentou uma casa espírita num bairro chamado Paciência, no 7 de abril, que é um pedaço lá do bairro, né? Paciência, no município do Rio de Janeiro, é o bairro com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais baixo de todo o Rio de Janeiro. E lá eu encontrei uma pessoa. Era o presidente da casa, seu Joaquim. O homem exalava humildade. E era pobre. Pobreza na acepção da condição socioeconômica. Mas era um homem rico. Rico de possibilidades. Porque não se deixava abater pelas pseudo-necessidades que o mundo diz para a gente que a gente precisa ter. Então a gente se reveste de um halo, de um adorno, que essas criaturas muito simples, elas já perceberam que aquilo não faz parte da sua jornada evolutiva. É curioso, porque os espíritos nobres têm esse halo de simplicidade.
Mas a simplicidade, ela está na atitude, ela, no nosso entendimento, ela não está na condição socioeconômica, na capacidade de ter coisas, sabe? Ela está na forma como lidamos com essas coisas. Então, eu citei a Condessa Paula, era uma mulher, a condessa, era nobre, mas cuidava das pessoas que lhe serviam, tinha estima, tinha carinho, tinha respeito. Nós comentamos aqui na oportunidade passada que estávamos em São Paulo, no Shopping Cidade de São Paulo, eu viajo a São Paulo toda semana, trabalho, e aí, me motivando por uma abordagem que o Divaldo fez, eu perguntei para o rapaz, para um senhor, tinha traços nordestinos, e eu tenho faro para nordestino, porque mamãe é pernambucana e meu pai é cearense. Então está no meu DNA, eu reconheço o nordestino rapidinho. E eu perguntei boa noite para ele, ele ficou estranhado, e eu perguntei para ele quantas pessoas passavam por ali. Vocês lembram que eu comentei isso? E ele disse assim, em torno de 2.000 pessoas visitam esse banheiro. Eu disse, nossa, e o senhor tem que limpar isso aqui todos os dias, toda hora? Ele disse, meu filho, é meu trabalho. E daí, então, eu perguntei para ele, e dessas 2.000 pessoas, quantas lhe cumprimentam? Aí ele disse, você é o primeiro. Era 9h30 da noite. O shopping fechava às 10. Então, nós temos muito essa relação. Eu estou aqui agora na frente de um computador, fazendo uma palestra, a gente está conversando, mas quando eu boto o boné do técnico e vou puxar cabo, porque para mim não faz a menor diferença, definitivamente não é nenhuma demagogia, o objetivo nosso é trabalhar a comunicação espírita, seja lá em que posição estivermos. Então, com muita alegria, quando o Divaldo vem para o Rio de Janeiro e a gente se movimenta fazendo as gravações dele, a gente fica muito feliz, eu e a Regina, porque a gente está produzindo um material audiovisual com vistas à multiplicação dessa informação. Mas as pessoas mudam de comportamento. Porque elas não gostam do Marcelo Uchoa, do Haroldo, do César Reis, do Divaldo. Elas gostam do personagem que está ali. E isso é tão duro que o Haroldo, quando produziu um material junto com o Divaldo, perguntou a ele assim, o que pensar, Divaldo, das pessoas que acham que nós estamos fazendo, isso é ele, Haroldo, dizendo, exposição da nossa imagem, que a gente quer se autopromover, e ele, Divaldo, usou uma metáfora muito dura. Ele disse assim, meu filho, existem 2 palhaços no circo, e eles estão entrando. Um palhaço é o mais ancião, e o outro mais novinho. O mais novinho entreabre a cortina e vê que o público está cheio de gente. Você diz assim, olha, o espetáculo vai ser ótimo. Existem muitas pessoas ali. E o ancião diz assim, meu filho, é verdade. E eles estão esperando qual de nós vai cair primeiro para poder rir. O nosso objetivo de vida não é com pessoas. Se eu estivesse aqui agora achando que o objetivo seria projetar o ego em detrimento do conteúdo, eu estou descascando a banana, jogando a banana fora e comendo a casca. Isso é um exercício da humildade, do reconhecimento das próprias limitações, sabe? Então a gente só dá o que tem, mas na hora que a gente dá o que a gente tem, a gente dá o melhor que a gente pode. Esse é um exercício de humildade. Pois é, mas você só tem 44 anos, imagina quando você tiver a minha idade, né? Você vai estar em outro diedro, outro departamento. Deus te abençoe, te guarde. Eu conheci o Leon, conheci paciência e conheci a miséria desse IDH maldito que tem pelo Brasil e pelo mundo. E aquilo que você falou é absolutamente perfeito, é isso mesmo. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa tarde. Vamos agradecer ao nosso irmão pelas mensagens que nos trouxe, profundamente estruturadas na doutrina espírita e profundamente humanas, né? Existencialmente humanas, né? São lições profundas de um engenheiro, né? Que tem uma formação tecnológica muito séria, muito severa, e que exerce isso no seu dia a dia, é a sua profissão, mas que coloca toda essa humanidade, né, marcada pela sua simplicidade e pela sua humildade, para trazer
essas mensagens para nós, tão bem colocadas, que nos esclarecem tanto, nos dão tanta força e disposição para continuar. Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja sempre no teu coração.